Olá pessoal, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem com a graça desse Deus maravilhoso. Estamos hoje aqui na grande capital Maceió com ele, Davidson Farias, que com certeza tem muita história bacana para contar pra gente hoje, que é o último programa do quadro Papos de Quadrilheiro. Com certeza, hoje estamos junto com ele, um dos maiores projetistas do São João Alagoano, para bater um papo muito legal com a gente da TV Balanço.com. Davidson, para a gente começar esse bate-papo muito legal, para quem está nos assistindo nesse momento, se apresenta para o pessoal. Quem é Davidson Farias? Então, primeiro eu queria agradecer ao convite para fazer parte do programa, né? Davidson Farias é um cara que entrou nesse mundo em 2008, né? Eu sou formado em psicologia há 18 anos já e desenvolvi o meu trabalho inteiro de psicologia ligado à arte. O meu TCC da faculdade foi sobre arte e terapia. E aí eu sempre tive o meu caminho desde criança. Eu sempre fui aquela criança que ficava em casa no Natal esperando passar o Quebra-Nozes na TV, o balé Quebra-Nozes, e só depois era que eu ia trocar de roupa, ia sair, assistir a missa do galo e tal. Então eu sempre fui vidrado à arte desde criança, né? Acho que eu já nasci para isso. E eu acredito que realmente as pessoas nascem com objetivos. E Deus disse assim, ó, vá lá e faça. E é isso. E aí, sou psicólogo, agora estou na metade do curso de enfermagem. E em 2007 para 2008, o Diogo, da Amanhecer no Sertão, me convidou para fazer um trabalho no curso de administração da UFAL. E aí, quando eu cheguei lá, encontrei a turma, desenvolvi o trabalho, era a turma dele da faculdade. E logo quando acabou o trabalho, ele disse, cara, tu já fez esse trabalho em quadrilha junina? E aí eu confesso que eu nunca tinha feito nada e nem assistia. Porque, na verdade, eu não gostava de assistir quadrilha junina. Mas aí eu fui. Disse, não, eu vou no ensaio. E aí eu lembro que no primeiro ensaio aquilo já brilhou nos olhos, né? E aí, a partir daquele momento, eu nunca mais deixei quadrilha junina. E aí, minha trajetória começou justamente na Amanhecer no Sertão. E aí, eu estive na Asa Branca de Atalaia, eu estive em São Luís do Quitunde, eu já estive em Igaci, eu já estive com a Lapadão, na época que o Mosca estava na diretoria, que é daqui de Xana Jaqueira. Eu fiz um trabalho em Bebedouro, fiz um trabalho aqui na Feirinha do Tabuleiro com uma quadrilha que não existe mais aqui na Feirinha, que também se transformou. E hoje eu tô em Coqueiro Seco. Hoje eu tô na Brilho Lunar de Coqueiro Seco desde 2019. Na verdade, eu ainda não consegui desenvolver meu trabalho por causa dessa pandemia. Mas aí eu estou contratado pela Junina de Coqueiro Seco na expectativa para o próximo ano, que se Deus quiser, vai acontecer. E com fé em Deus vai acontecer, a gente tá rezando para isso. Então, pessoal, como a gente tava falando para vocês, veja, Davidson é completo, um grande artista. Como ele acabou de falar pra gente, né? Não se envolvia tanto com o mundo junino, mas só precisa de um ano para se apaixonar por esse que é um dos maiores movimentos culturais hoje do Brasil. Asa Branca, como você falou, esteve na Junina Asa Branca. Asa Branca, ela teve uma grande passagem pelo São João e fez uma grande história. Um grande legado a Asa Branca deixou. Fala um pouquinho dessa passagem de Davidson pela Junina Asa Branca. Então, a Asa Branca é um dos grandes exemplos de um trabalho bem feito, desenvolvido com a equipe da Junina, porque na verdade a gente não faz nada só. Confesso que eu projeto só, que na verdade eu ainda não encontrei uma equipe para delirar junto comigo, porque realmente eu deliro muito, né? Mas eu fiz grandes passagens, tipo, eu tenho uma história muito legal na Amanhecer no Sertão, no ano do cinema, que pra mim foi um grande divisor de água dos trabalhos da Amanhecer. E aí logo após eu estive na Asa Branca, logo no centenário de Luiz Gonzaga. Então foi um trabalho magnífico. Nós ficamos em segundo lugar, que eu não considero perder. Na verdade, 2 décimos, né, nos impediu de representar o nosso estado lá fora. E em outras juninas também. Até as juninas consideradas tão pequenas onde eu estive, mas pelo trabalho elas subiram no ranking das juninas, e eu também deixei histórias no interior.
Eu acredito assim, a minha passagem sempre por várias juninas, eu gosto de estar em várias, eu não sou uma pessoa de ficar apenas em uma, talvez eu ainda não tenha rolado essa química para ficar apenas em uma. Mas uma grande mestra minha, na época que eu fazia balé clássico, ela me falou que ela entra na sala de aula e entra para projetar um trabalho, ela oferece na mão do bailarino um caminhão de areia. E aí o bailarino, nesse caminhão, a gente sabe que vai vazar algumas coisas, né? A areia nunca fica toda na nossa mão porque ela escapa por esses dedos. Mas o que a gente consegue reter, o máximo, é o que é importante. Então eu faço questão de estar em algumas juninas e de oferecer esse caminhão de areia. Gosto muito quando os bailarinos conseguem reter o máximo de conhecimento possível, mas às vezes, infelizmente, eu prefiro deixar a junina porque eu percebo que a dificuldade de reter, porque quando a gente vê além, algumas pessoas não conseguem nos acompanhar, né? Então, por exemplo, eu sou o tipo de profissional que quando uma junina me contrata, diz assim, olha, Davidson, a gente quer uma reunião daqui a 2 semanas. Então, eu já estou na junina a partir daquele momento. Então, eu vou sentar e vou querer projetar tudo para aquela reunião. Quando eu chego na reunião, eu já chego com roupa desenhada, sapato desenhado, arranjo desenhado, as músicas já estão escolhidas, o tema desenvolvido, tudo naquela folhinha, naquele papel. Já tá tudo ali. Lógico, algumas vezes a gente tem que flexibilizar, modificar, adaptar, mas a ideia é essa. A Asa Branca foi assim. Na época eu recebi o convite, fui lá e já levei o projeto pronto. E quando a gente chegou lá, a gente desenvolveu, acredito que nós passamos uns 6 meses para desenvolver o projeto, com tudo assinado por mim. As roupas foram desenhadas por mim, arranjo, sapato, a trilha sonora foi escolhida por mim. Até as escolhas de destaques, que foram um grande problema na época, também foi por mim. Mas eu me orgulho muito. Confesso que quando a gente entra num projeto desse, quando a gente dá a cara para bater e quando a gente chega com tudo, a gente realmente tem aqueles que são muito a favor e tem aqueles que estão lá para ser contra. Porque as quadrilhas, elas já têm grupos formados, né? E aí, quando chega alguém diferente lá, mexe com as estruturas. Mas eu gosto muito quando acreditam. Quando dizem assim, não, vamos seguir o que esse cara quer. Ele é doido, mas vamos seguir o que ele quer. Porque o movimento junino vem passando por uma transformação muito grande ao longo do tempo. E eu acho que a gente não consegue e nem deve lutar contra. Porque a gente vem de um movimento junino onde usava cetim, usava chita. No meu primeiro ano mesmo na Amanhecer, era um ano que a gente chegava e o Diogo, junto com a mãe dele, costureira maravilhosa, que eu chamo ela minha dama, ainda vou dançar quadrilha com ela um dia. Mas eles entregavam uma ficha e diziam assim, ó, você tem que comprar 1 metro de cetim, 1 metro de grega, né, umas coisas de lantejoula. E a gente levava o material. Hoje em dia não é mais assim. Então, até nisso, a gente vê a evolução. Hoje em dia, quando a gente chega em uma quadrilha, tem uma maquineta e a gente tem que passar logo um cartão, né? Querendo ou não. Porque tudo no mundo evolui. Eu costumo falar sempre assim, se agora, nesse momento, disser assim, olha, ali no pavilhão do condomínio está tendo a apresentação de um pastoril. Poucas pessoas vão sair de casa para assistir o pastoril. Agora, se você disser, olha, é um grupo tipo Transarte, que é o pastoril, mas é um pastoril estilizado, as pessoas vão querer ir. Verdade. Entendeu? Algumas pessoas ainda relutam muito e a gente vê, eu já vi em lives, já vi pessoalmente, algumas pessoas dizem assim, não, a minha junina é tradicional, eu prezo pelo tradicional. Mas nenhuma mais faz tradicional, né? Por quê? Porque eu acredito que o tradicional... Qual é o tradicional de uma junina? É a música tananana, né? Tananana. Isso é tradicional. O que é tradicional? É entrar num passeio a 2, casal para um lado, casal para o outro, ter um marcador que fica dizendo Anavantua, Narriê. Hoje em dia ninguém mais faz isso. Então, por mais que a gente lute contra algumas coisas que dizem assim, mas isso é demais, mas o demais está chegando. E enquanto projetista junino, a gente tem que enxergar esse demais. Porque quem fica fazendo a mesma coisa, fica na mesmice e não obtém resultados diferentes, né? Eu costumo dizer que o óbvio, ele é invisível. O que isso quer dizer?
é que hoje em dia, por exemplo, a gente vê todas as juninas, digamos, 40 juninas, se tiver 39 com a saia de babado e uma vier sem um babado, aquela vai se destacar. Por quê? Porque aquela não é óbvia, né? O babado é o óbvio, né? Eu sou um projetista que eu gosto de estar dentro de tudo da junina para poder fugir um pouco disso. Tipo, o tema vai ser tal, mas junina tal falou sobre isso, então eu não quero assistir aquela junina de jeito nenhum para não ter referências dela. Eu quero que o projeto saia da minha cabeça. Há um tempo atrás, acho que há um mês atrás, eu falei com o Chiquinho Almeida. Falei, bicho, eu preciso fazer um curso de corte e costura. Não para ser costureiro, mas para poder colocar a minha marca naquele figurino, porque às vezes a gente desenha um figurino, manda para uma costureira e a costureira não faz igual. Eu passei por um tempo aí atrás por uma experiência dessa, de desenhar um figurino e levar, e quando eu fui pegar, eu disse, meu Deus, não era nada. E também aí tive que pegar essa experiência e chegar em casa, eu não sei costurar, então foi na cola quente, eu tive que transformar essa roupa. Então, ou seja, eu acho que a gente está enfrentando coisas, tentando inovar, trazer a novidade para o ciclo junino, para onde a gente passar, a gente deixar esse caminhãozinho de areia para que cada um consiga absorver o máximo de informação possível. Acho que é isso. E isso é muito bom, porque a gente vê o compromisso de Davidson Farias com essa festa maravilhosa que é o São João. Então, fala pra gente aqui da tvbalanço.com o que o São João, o que a festa junina hoje representa para esse grande artista Davidson Farias. Cara, o São João é um momento mágico. Ele se tornou incrivelmente mágico para mim. Né? Você vê, de uma pessoa que nem gostava de assistir quadrilha, e aí o Diogo, quando me convidou, despertou isso tudo. E o porquê que eu não gostava de assistir quadrilha? Eu não gostava de ver quadrilha porque eu achava que todas eram iguais. Então eu assistia uma, mas quando entrava a próxima era tão igual que eu não tinha paciência para ver aquilo. Porque o que me desperta a atenção é o diferencial. Hoje nós temos grandes quadrilhas aqui no estado que realmente você brilha os seus olhos de ver a empolgação de um dançarino. Sabe uma coisa que me lembrou muito agora quando eu falei sobre essa empolgação? Soraya, a rainha atual da Junina Santa Fé. Há alguns anos atrás eu vi Soraya no Ano da Fé, onde ela dançava no Lado do Sertão. E eu fui só assistir. E eu lembro que na primeira música, ela tem aquele bocão. E ela veio, eu tava do lado direito. E ela veio, e eu olhei pra boca dela e eu falei, caramba! A empolgação da Soraya em cantar aquela música. Então eu acho que é isso. Na verdade, uma junina, ela é feita realmente de um grupo. Não existe junina apenas com projetista, né? Existe junina com dançarinos. Acho que dançarinos é o que faz a junina, né? E é o que faz esse brilho no São João, essa paixão, esse amor, né? Acho que tudo tem que estar muito conectado para a gente desenvolver um bom trabalho. Acho que o figurino tem que estar conectado e o coreógrafo tem que estar conectado com o figurino, com a costureira, com o cenógrafo, com a banda, com o maquiador. Então eu sou o projetista que eu tiro um dia do meu dia para sentar com o maquiador e para dizer, cara, é isso, olha, eu quero assim, o tom da pele. Por exemplo, a gente vai falar sobre o sertão. Então eu preciso de um tom da pele mais terroso. Então, e acredito que a junina tem que estar tão conectada que os dançarinos têm que aceitar essa loucura. Eu também sinto dificuldade, por exemplo, eu pego uma junina no interior, isso já aconteceu comigo, de pegar uma junina no interior e de projetar uma maquiagem e ir lá, passar aquele dia inteiro com o maquiador, a gente fazer o teste na pele das meninas e tal. E no dia da estreia, eu não estar presente porque eu estava na capital e eles iam estrear sozinhos. E aí, quando eu vi a foto, não era a minha maquiagem. E aí o que acontece? Eu disse, o que foi que houve? Mas as meninas disseram que não querem usar aquela. Por quê? Porque era muito teatral. Eu disse, mas é isso. As pessoas têm que começar a aceitar que as juninas hoje em dia se tornaram
grupos musicais, né? São grandes espetáculos, a maquiagem é teatral. Não adianta você querer colocar um cristalzinho pequenininho aqui no canto do olho, se ele não vai te fazer efeito à distância. Os jurados da gente, eles estão a metros de distância. E aquele brilho tem que aparecer para os jurados. Coisas pequenas aparecem, é muito legal na nossa fotografia. Porque quando a gente vai fazer um stories para o Instagram, é muito legal. Mas, para concurso, a gente tem que ser grande. Eu costumo falar isso quando eu tô coreografando. Não adianta eu colocar um braço gigante, alto, e o dançarino me oferecer ele pela metade. Porque eu preciso daquele braço esticado, né? Então não adianta a gente pensar apenas em uma florzinha no cabelo, que quando tiver a distância de um jurado, aquela florzinha não vai aparecer. A gente tem que ter uma mega flor no cabelo, né? Uma mega rosa, por exemplo, como usou a Jane Lima e a Soraya há uns 2 anos atrás, eu acho, num pré-junino, que virou uma característica, o Nordeste inteiro copiou a história daquela rosa, né? Então, nós, enquanto artistas juninos, nós temos que ser grandes. Nós temos que pensar grande. Enquanto a gente está conversando com o dançarino, não adianta a gente querer ser, olha, vamos lá na humildade, chegar simples e fazer. Não, vamos crescer. Vamos levantar o nosso nariz, vamos estufar o nosso peito, vamos vestir a camisa da nossa junina e chegar lá com orgulho. Vamos ser grande. É o que eu costumo falar. A gente tem que ser grande. E o mundo junino faz isso com a gente, né? O mundo junino faz a gente crescer. A gente vê umas meninas da periferia, né? Que normalmente tem uma rotina até sofrida dentro de casa, trabalha com a mãe, ajuda na renda familiar, tem que estudar, às vezes tem umas que já tem filho, tem que cuidar de filho, mas no São João elas são princesas, né? Elas chegam lá e a gente, poxa, né? Às vezes a gente até brinca, diz, não, quem é você? Não tô nem lhe reconhecendo, porque a menina tá uma deusa, né? E o São João faz isso, o São João transforma os nossos meninos e as nossas meninas em deuses juninos, né? São artistas realmente que estão ali para viver aquele ato cênico. São João faz tudo isso com a gente. E isso é muito importante para a nossa festa junina, né? Porque quando a gente tem esse olhar especial que Davidson tem com a festa junina, quando a gente tem esse carinho todo de fazer um projeto belíssimo para uma junina, então a gente quer realmente, de fato, que os dançarinos, que o diretor, que o cenógrafo, que o maquiador, como você falou, se entregue por completo, porque só assim o nosso projeto, eu falo nosso, pegando carona na sua fala, o nosso projeto seja aceito não só, primeiro, pela junina, mas pelo público que vai nos assistir. E isso só consegue, de fato, como você falou, se todos estiverem engajados nele, se todos abraçarem e vestirem a camisa da junina. Então eu quero agora saber de Davidson. Como você falou, está em Coqueiro Seco Brilho Lunar. Fala um pouquinho da família Brilho Lunar e do projeto que você iniciou. Infelizmente a pandemia não permitiu que viesse ser apresentado, mas fala um pouquinho da tua passagem pela Brilho Lunar. Então, eu acho que algumas vezes não somos nós que escolhemos estar no lugar, né? O lugar acaba nos escolhendo. O convite da Brilho Lunar surgiu de uma forma muito engraçada, assim, meio inusitada. Eu moro aqui na Santa Amélia e quando a gente vai passando ali, descendo a Santa Amélia para Bebedouro, tem um mirante maravilhoso que do outro lado a gente vê Coqueiro Seco. E um dia eu sou viciado em fotografia, e eu passei com a minha câmera e parei meu carro. Eu ia tirar uma foto da lagoa. E aí eu vi do outro lado uma igreja, né? Tem uma igreja que é enorme ali, que fica em Coqueiro Seco, que dá pra ver do lado de cá. E aí eu tirei uma foto de Coqueiro Seco. E aí eu entrei no Instagram, procurei o Instagram da Brilho Lunar e mandei a foto. E aí quem recebeu a foto foi o Nairan, que é o marcador da quadrilha, que é um dos diretores. E ele disse assim, no momento que você me mandou a foto, eu já sabia que você ia estar com a gente. É engraçado. Uma foto do nada. E aí nós tivemos as primeiras reuniões. E aí apareceu o cortejo junino na praia. E aí eu disse, não, eu vou descer lá. Eu vou conhecer esse elenco que já vai estar por lá. E eu sempre observando eles. Porque eu acho que o trabalhar com arte
não só no meio junino, mas com o teatro, com a música, é muito legal para tirar a timidez das crianças, que futuramente nós vamos precisar disso, né? Porque, por exemplo, para a gente ser um bom profissional, a gente tem que apresentar trabalhos em congressos. Então, a gente tem que ser desenrolado frente a uma câmera, frente à plateia, frente a pessoas, né? E aí eu disse, eu quero conhecer o elenco. E eu ficava observando aqueles meninos dançando ali no cortejo, desenrolados. E aí a noiva da Junina me chamou muita atenção, porque até hoje quando eu falo com ela, diga aí sua amostrada. Porque ela é muito amostrada. Ela via uma câmera, ela queria estar na frente da câmera, ela chamava as pessoas para tirar foto com ela e tal. Eu disse, que menina amostrada. Isso é muito bom de trabalhar. Porque a gente vê nas juninas que as juninas servem para tirar essa inibição, né? Você está, por exemplo, quem já passou por Jaraguá, que é um momento, meu Deus, era a arena dos sonhos. Era pequena, lógico, não comportava diante da dimensão que as juninas estavam tomando, mas o público era pertinho da gente. E dançar em Jaraguá era fantástico, porque você entrava e o público alimentava você, né? E o São João faz isso, o São João alimenta, né, a alma do artista. E aí eu tive a primeira reunião, o tema na minha cabeça ele surge de maneira inusitada, por isso que às vezes eu digo assim, uma vez eu estava na reunião com a Amanhecer no Sertão e eu falei assim, eu teria dificuldade de trabalhar com o pessoal porque lá são quase 15 pessoas na diretoria. Cada um tem a sua função, mas eu preciso, por exemplo, às vezes o tema surge de uma música que eu escutei na madrugada. E aí, naquelas 3 horas da manhã, por exemplo, eu tenho que estar ligado com alguém, de dizer assim, Diogo, é isso, bicho. Então, às vezes, eu acho que os meninos da Brilho Lunar até ficam incomodados, porque eu não paro. A minha cabeça não para. Eu fiz um trabalho em 2019, foi nosso último São João, 2019? Foi, né? 2019. Eu fiz na cidade de Olho d'Água das Flores. Foi a 2ª divisão. E o tema surgiu justamente ao ouvir uma música. Eu recebi o convite e disse falar sobre. Aí fiquei sobre esse questionamento. E aí eu ouvi a música que dizia assim, a voz de um anjo sussurrou no meu ouvido. E eu sou psicólogo, né? E aí eu disse, bicho, um anjo falar no ouvido, isso é delírio. Peraí. Aí associei imediatamente a Arthur Bispo do Rosário, que ele falou, o primeiro surto de Arthur Bispo do Rosário, ele dizia que estava numa praça em São Paulo, e ele ouviu quando um anjo falou no ouvido dele que ele teria que recriar o mundo, porque Jesus Cristo estava voltando. E eu falei, caramba, a voz de um anjo sussurrou no meu ouvido, um delírio. Arthur Bispo do Rosário, uma coisa foi ligando a outra, e eu desenvolvi o trabalho em cima de Arthur Bispo do Rosário, de Início da Silveira, e toda a transformação, no caso do manicômio, em uma festa junina. E aí, é assim que acontece comigo, assim, eu tô do nada aqui, eu quero isso na roupa, ou eu quero isso na coreografia, eu quero um sapato desse jeito. E essas coisas vão surgindo, né? Com o pessoal da Brilho Lunar, eu não saio do pé. Nairan, olha, eu quero assim. Alice, olha, topa isso. Então, as pessoas, eu gosto dessa coisa da química e de me entregar o trabalho. Se você me chamou pra fazer, confia em mim. O Diogo fez isso comigo em 2009, foi maravilhoso. Quando ele chegou e disse assim, tio Davidson, o cinema é seu, vamos fazer. Diga o que você quer, faça. A carta branca é muito legal. O Diogo, inclusive, em 2019, quando acabou lá o concurso alagoano, o tema Bispo do Rosário ficou também em 2º lugar. O Diogo mandou um texto pra mim que eu achei maravilhoso. Ele dizendo assim, eu amo quando você está trabalhando sem muros. E isso me chamou muita atenção, porque o muro limita, né? O muro, ele prende. O muro restringe. Quando você tá sem muro, você tá sem limite. A sua imaginação tá sem limite, a sua criatividade tá sem limite. Então, me convida para fazer um trabalho, mas não me dá muros. Eu costumo falar até com os colegas coreógrafos, não se autocensurem. Às vezes a gente pensa em uma coreografia e diz assim, não, mas isso vai ser muito criticado porque é muito moderno. Não pensa na censura. Pensa no que você quer fazer. Vai dar certo. Acredita
e faz. Esquece a autocensura, esquece os muros e cria. O gostoso do São João e dessas cartas brancas que a gente recebe das juninas é criar. Então, pessoal, como vocês podem observar o quanto o Davidson é apaixonado e se preocupa principalmente com o que vai ser apresentado para vocês que estão nas arenas, que estão em casa, agora com as mídias sociais, que estão em casa assistindo o espetáculo junino. Agora, Davidson, chegou um momento muito importante do nosso bate-papo, que é esse momento que nós estamos vivendo agora. Pandemia. 2 anos sem essa festa maravilhosa, 2 anos sem os espetáculos maravilhosos de Davidson Faria nas arenas juninas. Como é que fica o teu coração? Caramba, meu coração ficou muito partido, né? Porque quando surgiu a pandemia, nós já estávamos em processo. Já estávamos no ensaio, a roupa já estava com o costureiro. E eu queria ver tudo pronto, né? Porém, nós estávamos limitados. A gente tinha que pensar realmente na vida das pessoas. E hoje a gente consegue ver quantas pessoas não foram vítimas desse vírus. E de como realmente nós tínhamos, naquele momento, que respeitar esse distanciamento. A pandemia trouxe uma lição muito grande para todo mundo. Mas a esperança também muito grande de que o próximo São João vai ser maravilhoso. O tempo foi muito maior para se planejar. As juninas realmente que precisam depender do financeiro foram prejudicadas, porque não é porque passaram 2 anos sem dançar que vai ter 2 anos de dinheiro guardado. Isso não vai acontecer. Então o dinheiro vai continuar curto, as dificuldades vão continuar as mesmas, mas a esperança e o desejo de fazer um grande São João vai estar muito maior. As pessoas vão... A minha esperança é que as pessoas cheguem nesse arraiar no ano que for liberado com sangue no olho. E eles vão chegar assim, porque estão todos muito, muito secos da nossa arte, né? Dos ensaios. Na verdade, os dançarinos começaram até a sentir falta de gritos, de reclamões, das famosas rifas que tem que se vender, das cobranças. Todo mundo está sentindo falta disso. Então, eu acho que o próximo São João tem que ser muito bem pensado, porque era o que eu estava refletindo sobre a movimentação junina que a gente tem que ter. A arte não pode parar, porque eu vejo que os esportes também não pararam. Então, eu acho que a nossa vida ela é feita de vários setores e o esporte tem uma ligação muito forte com a cultura, e do mesmo jeito que o esporte não parou, com planejamento, eu não estou falando nem das Olimpíadas lá no Japão, que realmente está mostrando que tem muita gente que agora aumentou o número de casos e tal, desse vírus, né? Eu estou falando do Campeonato Brasileiro de Futebol mesmo, que funcionou sem plateia, entendeu? Então eu acho que a gente tem que começar a pensar que, por exemplo, as nossas juninas, elas precisam voltar a se movimentar, nem que seja sem plateia, entendeu? Nem que seja de um modo mais resumido, mais simples, mas a gente não pode deixar nossa arte viver, porque muitos grupos vão ser prejudicados por isso. Eu já vi pessoas importantes do ciclo junino dizer assim: poxa, tá tão bom esses dias sem a gente ensaiar, sem o estresse do São João, sem a dívida no meu cartão, que eu tô realmente pensando se eu volto, entendeu? Então, que voltem, eu torço que todo mundo volte, eu torço que os grupos realmente se mantenham vivos, porque a nossa arte precisa se manter viva. Então, Davidson, aproveita agora esse momento que a gente está no bate-papo sobre a pandemia. Qual seria a mensagem do projetista Davidson Farias para todos os quadrilheiros que nesse momento estão nos assistindo? A primeira coisa que eu tenho que desejar é muita força para a gente sobreviver a esse vírus, né? Muita responsabilidade, muita sabedoria, mas também desejo que se mantenha vivo o fogo do São João dentro do coração de cada um. E que quando disser assim, está liberado, vamos ter São João, esse fogo se acenda novamente, a brasinha que ainda existe lá, e que queime, que realmente o São João venha para queimar. Davidson Faria, projetista, linha dura ou flexível? Linha dura. Linha dura mesmo, assim. Eu venho de uma escola onde exige disciplina, porque eu vim da dança, não do São João, eu vim do balé, do jazz. Então, por exemplo,
Algumas pessoas não gostam nem de trabalhar com Davidson Farias. Por quê? Porque a minha escola vem dessa disciplina e que a gente precisa realmente começar a impor dentro das nossas juninas. As nossas juninas, elas se transformaram em grandes empresas, em grandes negócios, né? E empresa tem horário para entrar e tem horário para sair, né? Empresa tem regra para ser seguida. Então eu acho que as nossas juninas também tem que ser assim. A gente tem que educar e a gente tem que criar quadrilheiros. Tipo, o horário de ensaio é 4, temos 15 minutos de tolerância, que seja respeitado o 4 e os 15 minutos de tolerância. Não adianta você marcar um horário para 4 e você querer chegar às 6. Você está prejudicando um trabalho inteiro. Então o Davidson, ele é rígido. Eu sei e reconheço que eu sou rígido. E às vezes eu também sinto que eu tenho que flexibilizar demais para poder conviver com algumas pessoas, porque tem pessoas realmente que fazem do ciclo junino uma, entre aspas, assim, uma bagunça. E a gente precisa das pessoas, as pessoas têm que ser educadas. Mas eu vejo o mundo junino realmente como uma grande escola que tem que ser aproveitada, entendeu? Eu já vi nascer desse mundo junino grandes maquiadores. E maquiadores que hoje são maquiadores profissionais. E que vieram da onde? Do mundo junino, que aprendeu no mundo junino. Então a gente não aprende nada em um lugar que não é exigido. A gente não aprende nada no lugar que é banda voou. A gente aprende aonde nos é cobrado. Então eu cobro. Eu gosto de pontualidade, eu gosto de entrega, eu gosto de estar coreografando sem conversa. Eu tenho um sistema a seguir. Não sou pedagogo, mas eu sei o que deve fazer. Eu não distrato um dançarino, eu não jogo um material na cabeça de um dançarino por ele estar conversando, porque eu acho que isso não é ético, entendeu? Mas a gente tem que oferecer para poder também cobrar, né? Então, quando a gente chega num lugar organizado, aquilo brilha nos nossos olhos. E também brilha os olhos do dançarino. Nenhum dançarino sai da sua casa para ir para um lugar e chegar lá e ficar esperando 4 horas para começar um ensaio e ainda levar grito. A gente tem que respeitar essas pessoas, porque mexe no bolso deles, né? Na verdade, ninguém quer gastar R$1.500, R$2.000 para ser destratado. Então, eu sou rígido, eu cobro. Enquanto projetista, eu vou na casa da costureira e quero que a roupa esteja do meu jeito. Eu vou no cenógrafo e quero que o cenário esteja do meu jeito. Eu vou no maquiador e quero que a maquiagem esteja do meu jeito. Eu cobro, eu sou rígido. Agora, Davidson Farias, pessoa. Amigão ou mais fechado? Amigão, caramba, olhem, eu sou de falar besteira, eu sou de rir, eu sou de trote, de trollagem, eu gosto disso, eu gosto de tomar uma cervejinha gelada, onde tiver, pode me chamar. Fui dar entrevista outro dia lá no Diogo com o pessoal da Liga, disse, olha, leva a cervejinha, tem que ter cervejinha. Eu acho que eu consigo ser duas coisas. Na verdade, na vida, o ser humano tem que ser vários papéis, né? A gente tem que ser um bom filho, tem que ser um bom esposo, tem que ser um bom pai, tem que ser um bom profissional, tem que ser dono de casa, tudo tem que ser muito bom. Então, eu sou um bom profissional, eu sei que sou. E eu sou um bom amigo, eu sei que sou. Entendeu? E nas outras coisas, a gente vai tentando ser sempre bom, né? Ser sempre bom em tudo. Verdade. Então, pessoal, como vocês podem acompanhar, vendo aqui o nosso bate-papo maravilhoso, o Davidson Farias, essa pessoa que com certeza nos recebeu muito bem aqui no seu apartamento e o bate-papo maravilhoso junto com a gente aqui da TV Balanço. Agora, que pena, hoje é o nosso último programa do quadro Papos de Quadrilheiro e a gente não ia encerrar esse programa de forma tão especial junto com ele, esse grande projetista, esse grande artista do mundo junino alagoano e por que não dizer do Nordeste, Davidson Farias. Gente, feliz demais, Davidson, muito obrigado mesmo de coração, gratidão por você receber na sua casa, por você estar aqui concedendo esse bate-papo para a TV Balanço. Então, deixa aqui tuas considerações finais. Então, eu volto a agradecer pelo convite, espero que o bate-papo tenha sido produtivo. Espero que vocês aí em casa consigam assimilar alguma coisa boa, umas dicas legais. Eu tô aqui para isso. É o que eu gosto de espalhar conhecimento e gosto de ganhar conhecimento também. Também não tô contra as pessoas que chegam para me ensinar, não. Eu tô para ouvir, né?
Então, acho que o São João é isso. O São João merece a valorização, porque é um trabalho fazer São João, né? Às vezes a gente não dorme ouvindo uma música, às vezes a gente não dorme pensando numa coreografia. E aí, o gostoso é quando a equipe inteira também não consegue dormir junto comigo. Eu vi uma frase essa semana, é muito interessante, e eu até dei um print, foi no Instagram. Tem assim: cavar bem no lugar errado é cavar mal. E porque quando a gente tá num projeto e a gente quer cavar bem, a gente quer cavar no lugar certo. Então a equipe, os dançarinos, a produção, a diretoria, é esse terreno que tem que ser bom pra gente cavar. Para no final que a gente possa realmente fazer um trabalho muito legal. Então o que eu digo para vocês é: cavem bem, cavem no lugar correto e vamos esperar o próximo São João. E viva o São João, viva essa festa maravilhosa. Davidson, mais uma vez, muito obrigado mesmo de coração, em nome de toda a equipe TV Balanço. Gente, eu quero agradecer a cada um de vocês que passaram também aqui pelo quadro Papos de Quadrilheiro, mostrando histórias maravilhosas. A TV Balanço fica feliz demais de mostrar histórias belíssimas, histórias que com certeza servem como inspiração, histórias de superação, como o Davidson acabou de contar aqui pra gente. Obrigado a todos vocês que aceitaram o nosso convite em participar do quadro Papos de Quadrilheiro. E mais uma vez, Davidson, muito obrigado. Gente, agora eu quero que vocês aguardem novidades que vem por aí. Vem aí um quadro maravilhoso, Nossa História. Só isso que eu vou falar para vocês, que com certeza vocês vão se apaixonar. A gente vem trazendo novidades. Aguardem. Até o próximo programa, pessoal. Tchau, tchau. E estaremos de volta em breve com vocês.